Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marisa Moreira Araújo e a nossa aula de hoje é sobre interações do movimento. O que iremos aprender na aula de hoje? Nós iremos compreender que a estrutura, sustentação e a movimentação do nosso corpo resultam da interação entre sistemas muscular, ósseo e nervoso. Vamos ver, quais sistemas estão relacionados então à locomoção? Nessa imagem, a gente pode ver o sistema esquelético, o sistema muscular, que integrados vão fazer então, vão promover a locomoção, a movimentação e a sustentação do corpo, tá? Veremos também que existem outras estruturas associadas, como as articulações. Quais são as funções do sistema esquelético? São várias, tá, gente? Primeiro, proteção, lembrando que os ossos protegem órgãos internos, como, por exemplo, nossa caixa torácica protege aqui o coração, o pulmão. Os ossos do crânio vão proteger o nosso cérebro, né? Então, além da proteção contra choques mecânicos, contra queda, né, você não machucar, você vai ter também a possibilidade de sustentação, né, para você manter-se ereto, para você conseguir também, por exemplo, o osso tem a medula óssea, ela tem que ser sustentada por um arcabouço, que é o osso, né? Tá? E também função associada ao movimento, né? O movimento, ele vai associar, além do sistema esquelético e muscular, nós vamos ter ali associada as ligações, os ligamentos, as articulações. Então, essa moça aqui está fazendo um movimento, né? E esse movimento está envolvendo aqui esse conjunto de órgãos integrados. Bem, vamos conhecer o osso, tá? Podemos ver aqui que o osso tem, olha, essa parte aqui cheia de buraquinhos é chamado de osso esponjoso, tá? Na parte mais lateral, um osso mais compacto, sem essas cavidades, tá? O osso, gente, é uma importante reserva de sais minerais, tá? Cálcio, fosfato, né? Que possui fósforo. Esses elementos são fundamentais. O nosso sangue tem que ter uma quantidade limite desses nutrientes. Então, o osso vai fazer aí, né? Essa reserva, podendo então ser retirado o cálcio do osso e ir para o plasma, e também no sentido inverso. E esse fosfato de cálcio, de fósforo e cálcio vão dar também dureza aos ossos. Aqui, olha, a gente pode ver também a medula óssea. Nesse caso aqui, a medula amarela, que é mais rica em tecido adiposo. E nós temos também a medula vermelha, por isso que tem essa cor aqui avermelhada, tá? Nessa medula vermelha, gente, nós temos o quê? Sangue. Vocês sabiam que a medula óssea, ela é importantíssima para a produção de células sanguíneas? Sim, nós dependemos da medula vermelha para a produção de célula sanguínea. Quando a gente está na barriga da mãe, né, a gente é um feto, né, inicialmente o fígado baço produz as células vermelhas. Em torno de 7 meses já são os ossos, tá? Geralmente as extremidades dos ossos longos, tá? Ossos do crânio, ossos da vértebra. O adulto, né, à medida que vai crescendo, essa medula vai envelhecendo e vai se tornando amarela, com mais tecido adiposo, tá? No jovem, a gente ainda encontra essa medula vermelha ainda nas extremidades dos ossos longos. Mas, à medida que vamos ficando na fase adulta, nós vamos encontrar mais nos ossos do crânio, nos ossos aqui do externo, da costela, tá? Isso vai se reduzir, mas elas continuam ali produzindo. E é um tecido extremamente dinâmico e vivo, tá, gente? O osso é um tecido vivo, tá? Por quê? Vamos continuar aqui no próximo slide. Olha aqui as partes do osso. Nós temos aqui o osso longo, como exemplo aqui o osso da perna, né? Olha as partes dele. A parte da extremidade, quando eu pego um osso de galinha, aquela parte de cima, né? Que eu chamo de epífise. E a parte mediana aqui, diáfise,
tá? Nós temos uma membrana que circula o osso, que é o periósteo, tá? Que é bem vascularizada. E a gente pode ver, gente, que o osso, o tecido ósseo, ele é formado de vários tecidos. Por exemplo, vasos sanguíneos, nervos, tá? Quando você machuca e quebra um osso, vai sair sangue, tá? Nós temos também, aqui na epífise, uma camada de cartilagem, tá? Temos a cartilagem articular em cima do osso, a gente vai ver daqui a pouco para que ela serve, e uma cartilagem aqui de crescimento. O osso tem que crescer e ele tem um molde de cartilagem. Por exemplo, a minha orelha é cartilaginosa, meu nariz também, tá? Então ela serve de molde. Se ele calcificar, ela vai então se transformar em quê? No osso. Então nós vamos ver aqui que além disso o osso tem um canal, né? Nesse canal você vai encontrar a medula e também nós temos outros canais, né? Que vão permitir comunicação, tá? Canais tanto verticais como transversais, que é o sistema de Havers. Composição óssea. De que o osso é composto? Como eu disse a vocês, é um tecido vivo, complexo e dinâmico, tá? O osso é tão dinâmico, gente, que lembra, quem usa aparelho, né, jovens, muitos usam aparelho, é a prova de que o nosso osso, ele é dinâmico, né? Na região que o aparelho põe uma pressão, eu vou ter ali uma perda óssea e uma reconstrução óssea, e aí o dente vai caminhando, né? Para isso, eu tenho células ósseas importantes, olha, eu tenho as células que são os osteoblastos, que vão produzir novas células ósseas, né? Os osteoclastos, que vão fazer o papel inverso. Lembra aquele bichinho come, né? Ele vai devorar, ele vai digerir a matriz óssea, né? E nós temos aqui o osso formado pelo também osteócito, que já é uma célula madura, que já tem aqui várias ramificações. Tudo isso numa matriz. Essa matriz, que é a substância onde é intercelular, onde essas células se encontram, ela é muito rica em colágeno para dar flexibilidade ao osso, tá? Além do cálcio que dá a dureza. Então, o osso, ele tem que ter flexibilidade e tem também que ter dureza, num equilíbrio, tá? Aqui vocês estão vendo um vaso sanguíneo, tá, gente? Mostrando que ele é bem irrigado. Sistema articular. As articulações, elas proporcionam ação e movimento, tá? A articulação, pegando aqui, né, vamos pegar um osso aqui da perna, né? Nós temos aqui o fêmur, a tíbia e a fíbula. Esses ossos, eles têm que se ligar. Como que se ligam ao outro? Nós temos aqui a musculatura, nós temos o ligamento, tá? Aqui temos a patela, que é um osso. Eles são ligados por tecido conjuntivo e fibroso, né? São os tendões, tá? E isso vai permitir, então, o movimento, tá? Vou mostrar isso com mais detalhes. Olha, tipos de articulação. Essa articulação aqui, que é móvel, né? Exemplo, do ombro, do joelho, do braço. Essas articulações móveis, elas têm que ter uma proteção, porque senão o osso, gente, um encostar no outro ia causar atrito, dor e desgaste ósseo. Então, essa cartilagem aqui, ó, que está na extremidade, quando você pega um osso de galinha, você vê uma parte branquinha em cima, que é a cartilagem, ela vai proteger esse osso de atrito. Temos também uma cápsula fibrosa e dentro dela com um líquido, chamado de líquido sinovial. Esse líquido vai evitar aí também, né, esse atrito e vai facilitar o quê? O movimento, tá? Muitas vezes, por ação repetitiva, ficar muito no computador, muito no celular, pode até você ter aí dores nas articulações por excesso, por gasto aí dessa articulação e desse líquido. Pode até reduzir ou aumentar. Outros tipos de articulação. Na cabeça, olha, é uma articulação fibrosa imóvel, tá? São as suturas aqui que vão ligar os ossos do crânio. Temos também uma cartilagem semimóvel, como o da bacia, que movimenta menos, tá? E a móvel que eu já expliquei para vocês, que são essas aqui, articulação sinoviais.
Mas Marisa, quantos ossos que nós temos no corpo? Muitos. Um bebê tem em torno de 300 e um adulto 206. Uai, por que o bebê tem mais? Porque no crânio do bebê tem muitos ossos que inicialmente estão separados, né, aqui na fontanela e tal, né? Depois eles vão se juntar, tá? Quais são esses ossos? No crânio temos nós temos 8, na face 14, no ouvido são 2, 3 em cada um, né? Lembra? 3 ossinhos do ouvido? Martelo, estribo e bigorna. E nós temos no pescoço um osso, que é o hioide, no tórax 44, lembrando que nós temos 24 costelas, né? Temos o externo, no abdômen 7, membros superiores 64 e inferiores 62. É muito osso para nos sustentar. Bem, partes do esqueleto. Nós temos aqui o esqueleto axial, que forma um eixo. Olha só, está aqui de azul ou cinza. A caixa craniana, a caixa torácica e a coluna vertebral. Então, isso aqui é o eixo central, que tem 80 ossos. E nós temos o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, incluindo a cintura pélvica e a escapular, tá? Que está aqui de amarelo, que tem, então, 126 ossos. Tipos de ossos. Nós temos ossos longos, né, que é maior no comprimento que na largura. Exemplo, na perna aqui, ó, o fêmur, tíbia, fíbula. No braço, né, nós temos rádio, iaúna, o húmero, tá? E nós temos também ossos curtos, por exemplo, aqui, ó, no punho, né, no tornozelo, que são ossos mais curtinhos, eles são maiores na largura do que no comprimento. Temos também ossos achatados, os ossos planos, que são mais para proteger, como por exemplo os ossos do nosso crânio. Temos também ossos irregulares, que não tem uma forma bem definida, né? Uma forma irregular. Então, nós temos aqui, por exemplo, os ossos das nossas vértebras, tá? Aqui, mostrando alguns exemplos de ossos. Gente, precisa saber de cor esse nome de osso, de tantos ossos? Não. O mais importante é saber a fisiologia, a função, a importância deles na nossa locomoção e sustentação, tá? Aqui nós temos aqui, ó, o quadril, tá? Os ossos da costela. Vamos ver aqui o próximo slide. Gente, eu falei para vocês da importância do movimento, tá? Olha aqui como que a articulação ela é importante. O nosso músculo, juntamente com o esqueleto e as articulações, eles fazem um papel de alavanca. A alavanca, ela ajuda a realizar trabalho, a você gastar menos força. Então, quando eu pego aqui esse objeto, eu estou levantando, eu estou fazendo um movimento de alavanca, tá? E uma alavanca, ela tem alguns pontos importantes, né? Eu estou aplicando uma força para levantar essa alavanca, que é a força potente, que é meu músculo aqui. Eu tenho um ponto fixo, que é onde tem o movimento de girar, né? E eu tenho aqui uma força resistente, que está aqui na ponta da minha mão, tá? Então, isso aqui é uma alavanca. Se eu pegar uma tesoura em casa, né? A tesoura tem no meio um ponto fixo e você abre e fecha. Onde eu abro é a minha força potente, né? E na ponta dela, a força resistente. Isso também acontece, né? Por exemplo, aqui o pescoço, ó, eu tenho um ponto fixo e aqui eu posso abaixar e levantar, tá? Fazendo aqui uma força, então vai servir de alavanca. Mesma coisa aqui no meu joelho e os pés, quando eu levanto também, tá? Eu tenho ponto fixo lá na ponta, exercendo uma força aqui, potente, e uma força resistente no meio, tá? Então, eu tenho aqui uma alavanca interresistente. Aqui, uma alavanca interpotente, tá? Então, isso é muito importante, tá? Porque o esqueleto não se movimentaria se não houvesse associação dos músculos, que nós vamos estudar na próxima aula, e associação aí dessa articulação que é móvel.
Coluna vertebral e posturas. Gente, isso é muito importante. Olha só. Tem uma figura aqui mostrando as pessoas realizando alguns tipos de movimento. Esse primeiro homem aqui está pegando uma caixa. Qual que seria correto? Se eu tiver um objeto aqui no chão, eu tenho que agachar dessa forma, olha, e pegar o objeto. Mas às vezes a gente faz assim, ó, inclina o corpo. Está errado, né? Você sobrecarrega, né, aqui os ossos das vértebras, né? Estamos na era aí da informática, todo mundo ligado no celular, aqui ó, todo mundo com a coluna cervical aqui baixa, causando algumas inclinações exageradas. Então o ideal é sempre o quê? Esticar a coluna, tá? Para sentar, olha, a coluna deve estar encostada no encosto da cadeira, tá? Não ficar o quê? Muito tempo inclinado, que ela vai doer, né? Então, essas posições corretas parecem uma coisa simples, mas ao longo dos anos isso vai se acumulando e depois você fica aí com diversos problemas, tá? Por exemplo, excesso de peso pode causar inflamações na articulação, como artrite, né? Nós temos artrose, que é uma degeneração do osso, da cartilagem. Nós temos diversas doenças, gota, né? Que são chamadas esse conjunto aí de reumatismo, né? Que são as doenças das articulações aí dos ossos. Observe aqui a coluna vertebral. Ela tem uma inclinação, né? Ela tem aí algumas cifoses. Por exemplo, aqui, ó. Ela inclina aqui na porção cervical, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas que também estão inclinando, olha. Lombar, são 5 vértebras lombares. Nós temos as vértebras que são 5 da região do sacro e 4 na região do cóccix. E olha aqui, isso, gente, essa inclinação ela é natural, mas se ela for exagerada, né, por erros de postura, vai se tornar então uma doença, né? Então, por exemplo, olha, a coluna lombar ou lordose é quando a inclinação é demais aqui na região do abdômen e aí você lança o abdômen para frente, né? E aí você vai ter muita dor nas costas, né? Nós temos aqui a famosa corcunda ou cifose, que a pessoa inclina para frente, né? O corcunda tinha então aí uma cifose. E temos aqui uma lordose cervical, quando você faz o inverso, você está jogando a cabeça para frente, então vai aumentar essa inclinação, tá, gente? Tudo isso, ao longo do tempo, pode ficar cada vez mais complicado, então é importante você colocar na sua vida atividade física, né, uma boa alimentação, ok? E tentar sempre, tem até uma música, né, andar ereto, né? Bem, então qual que é a relação entre os sistemas? Olhem, o sistema nervoso é o centro de controle e regulação. O sistema nervoso, ele vai mandar impulsos nervosos, porque ele tem fibras motoras, né? Nós temos o sistema nervoso central e o periférico. E esse periférico nós temos o autônomo, né, que tem movimentos involuntários, e um outro que vai fazer então os movimentos voluntários, né? Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer esse movimento, tá? Então, o sistema nervoso, ele tem aí neurofibras que vão mandar então esses impulsos para o músculo, tá? E esse músculo então vai responder com flexão, tá? Então, olha só, existem alguns movimentos importantes, né? Quando esse músculo recebe aí o impulso, eu posso fazer diversos movimentos. Olha, eu posso fazer flexão, quando eu dobro, e aqui eu estico, que é a extensão. Eu posso fazer abdução, olha, afastei a mão do eixo e voltei, adução. Eu posso fazer movimentos de rotação, tá? Com a mão. Supinação e pronação. Então, existem outros movimentos, rotação, ó. Todos esses movimentos são necessários à integração do sistema nervoso com o muscular e também o sistema ósseo, né, que forma o sistema esquelético, tá?
Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!